Bom dia, tudo bem, pessoal? Meu nome é José Antônio Tesser Poloni. Eu vou estar apresentando o SIG Cuidados Farmacêuticos, Uroanálise e Imunossupressão, novas perspectivas para o exame de urina de rotina. Quero já de antemão agradecer a professora Karine Blatt pelo convite, pela oportunidade de estar aqui apresentando esse material. Eu sou farmacêutico bioquímico, formado pela PUC aqui do Rio Grande do Sul. Fiz meu mestrado e meu doutorado na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Trabalhei por 15 anos no setor de uroanálise do Laboratório de Análises Clínicas Carlos Franco Fegeli, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E sou consultor para uroanálise da Controlab e atualmente eu sou professor da Escola de Saúde da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, principalmente ministrando atividades acadêmicas para os cursos de farmácia e biomedicina, mas não limitado a esses cursos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, estou aqui para compartilhar informações, conhecimentos, enfim, adquiridos ao longo do período que eu trabalhei, especialmente na Santa Casa, especialmente no setor de uroanálise. E é sobre uma temática muito interessante. O exame de urina de rotina, ele é de certa forma pouco valorizado. Hoje eu honestamente acho que ele tem ganhado um pouco mais de atenção, mas ele ainda é um exame pouco valorizado e infelizmente, porque ele tem uma série de informações interessantes que são possíveis da gente obter, desde que se saiba como trabalhar com a amostra de maneira adequada, com os recursos tecnológicos adequados. Tá? Então, eu vou dar início à apresentação. Estou vendo que tem gente de todo o Brasil, tem gente aí, deixa eu ver, Pelotas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, tem gente de todo lugar, então muito bom, muito bom. Espero apresentar um material que seja interessante para todos vocês que estão acompanhando essa apresentação. Tá? Então, eu gosto dessa frase, eu gosto de utilizar essa frase, porque, na verdade, ela é de um médico, mas ela valoriza o exame de urina, porque ele fala que, no caso dele, né, os fantasmas dos pacientes que morreram, que perseguiam, né, ele de noite, eles não vinham perseguir ele perguntando se ele não tinha utilizado a última tecnologia, o último recurso tecnológico. Eles vinham perseguir ele porque ele não tinha feito o exame de urina. Tá? Então, assim, por que ele coloca isso? Porque o exame de urina é um exame de triagem, é um exame considerado simples, de simples execução, mas complexo nas informações. Mas ele é de simples execução, a amostra é fácil de ser obtida, né? Então, primeiro, eu sempre acho que a gente deve fazer o simples, para depois fazer o que é mais complexo, tá? Então, a gente precisa valorizar o que a gente tem à mão, o que a gente pode obter de informação primária, de triagem, para posteriormente buscar exames mais complexos, tá? Você não pode querer pular etapas, porque muitas vezes no exame simples a gente já consegue ter um panorama do que está acontecendo com o paciente. Tá? Eu não mencionei no início, né, essa é uma atividade da área farmacêutica mais voltada para análises clínicas, né? E, claro, tem um contexto de medicamento que é justamente o contexto do paciente imunossuprimido, imunodeprimido, imunocomprometido. Tá? Então, vai englobar tanto o paciente que tenha, por exemplo, AIDS, né, síndrome da imunodeficiência adquirida, como o paciente que está imunossuprimido por utilização de imunossupressores, por
ser, por exemplo, um transplantado. Obviamente, por se tratar de um exame de urina, principalmente vão ser transplantados renais, mas não está limitado a isso. Qualquer pessoa utilizando imunossupressores, ela vai ficar com o sistema imunológico, digamos que enfraquecido, não trabalhando da maneira adequada, e vai estar sujeita a infecções, né? E também pessoas que tenham doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, enfim, que estejam fazendo uso de medicamentos que causam imunossupressão, tá? Então, esse vai ser o contexto principal dos casos que vão ser mostrados nessa apresentação, tá? Então, para falar do exame de urina, é sempre importante contextualizar e trazer um aspecto histórico interessante, uma parte histórica interessante, porque ele deu início à área de análises clínicas, à área laboratorial. Porque a amostra de urina é uma amostra que não precisa ser retirada de dentro do paciente, o próprio paciente elimina esse líquido, né? Então, diferente do sangue, que tu precisaria colocar uma agulha. Na Idade Média, por exemplo, ou antes disso, não existiam agulhas para coleta de sangue. Tá? Então, a amostra de urina ela foi amplamente empregada como um meio diagnóstico. Uma vez que, por exemplo, se uma pessoa tem hematúria grosseira, ou seja, tem sangue na urina, não precisa ter experiência nenhuma para tu ver que tem sangue na urina. Então, é uma observação primária, básica e importante, que qualquer pessoa se dá conta. Se a urina está muito viscosa, também não requer grande prática e experiência para perceber isso. Se a urina tem um odor muito forte, muito desagradável, não precisa ter experiência para se dar conta disso. Tá? Então, essas observações primárias, elas eram utilizadas como diagnóstico. E, elaborando um pouco mais essa história, existe os testes de identificação de açúcar na urina, mesmo em tempos muito remotos, muito primários. Observar que, por exemplo, uma pessoa tinha urinado em determinado lugar e aquela urina atraía moscas e formigas, é já uma observação, uma percepção de que tem açúcar ali na amostra. Tá? Isso são observações primárias. E um teste um pouco mais elaborado, e também repulsivo, mas enfim, foi o teste utilizado, e aqui vocês estão vendo isso foi retirado de um livro de diagnóstico laboratorial, de 1890, é um livro francês, de 1890, onde vocês encontram a descrição do teste do sabor da urina, que era feito. Tá? E aqui, então, está escrito em francês, mas não é tão difícil de entender. Está escrito aqui que o sabor da urina normal é amargo e salgado, com glicosúria ele é doce. Tá? Então, o teste do sabor era um teste empregado para identificar se a pessoa tinha açúcar na urina, se ela tinha diabetes. E aí, a pessoa que tem diabetes, ela urina muito. E o termo diabetes, ele é de origem grega, significa sifão. Sifão é uma coisa que é utilizada para transferir água de um lugar para o outro, ou colocar água para fora de algum lugar. Então, a pessoa que tinha diabetes era a pessoa que colocava muita água para fora, muita urina para fora, urina em grande quantidade. Se ela tinha a urina doce, então ela tinha diabetes do tipo que tem gosto de mel, diabetes mellitus. E se a urina dela não tinha gosto, então ela tinha diabetes do tipo insípidos. Tá? Então o teste da urina, além de outras contribuições, ele batizou essas condições clínicas, tá? Que são extremamente comuns. Diabetes mellitus é extremamente comum. Tá? Então apenas para contextualizar um pouquinho, né, falar um pouquinho da parte histórica, que o exame de urina trouxe, entre outras coisas. Tá? Tem uma série de contribuições. Mas não precisamos ficar entrando nesses detalhes. Tá? Então, um ponto que é muito importante da gente se dar conta é que o exame de urina traz informações desde os
do que está acontecendo nos rins até a uretra, até a parte onde a urina é colocada para o meio externo, tá? Então, inclusive, na realidade, também informações do sangue que passam para a urina. Então, é importante a gente saber que a gente pode encontrar elementos provenientes de qualquer uma dessas regiões. E esses elementos, eles podem chegar na amostra com aspecto normal, com morfologia normal, ou podem chegar com aspecto lesionado, com agressão, enfim, modificada a morfologia, ou ainda não apenas modificada por agressões químicas que sejam, mas por infecções virais, inclusões virais, a gente pode encontrar nas amostras. Tá? Então, a gente tem o exame de urina é extremamente interessante porque ele contempla basicamente todas as áreas de conhecimento que a gente tem no laboratório. Porque a gente pode ter alterações bioquímicas aparecendo no exame, a gente pode ter doenças infecciosas, então bactérias, vírus, parasitas, fungos aparecendo na amostra de urina. A gente pode ter, a gente precisa de conhecimentos de citologia do trato genital, masculino e feminino, conhecimento de micologia, de microbiologia, de hematologia, porque tem células do sangue que aparecem na urina, virologia, de nefrologia, que é uma área que nós não temos no curso de farmácia formação, mas para esse exame tem uma série de informações importantes. Patologia, também, claro, patologia especialmente dos rins e do trato urogenital, masculino e feminino. Então, a gente precisa de uma gama e, esqueci de falar, medicamentos. Uma série de medicamentos podem influenciar nos exames, tá? Então, a gente precisa dessa informação. E esse é um ponto muito importante que eu quero ressaltar, tá? Porque, geralmente, o paciente que coleta amostras no laboratório não é solicitado para ele a informação de quais medicações ele utiliza. Essa informação deveria ser solicitada sempre, mas muitas vezes a gente não tem essa informação. E aí o que acontece é que a gente tem determinado achado que o medicamento explicaria esse achado e a gente acaba tendo que tentar descobrir se de fato o paciente está utilizando aquele medicamento. Tá? No exame de urina a gente tem uma série de possibilidades, cristais, que são decorrentes do uso de medicamentos que a gente pode encontrar na amostra de urina, alterações na coloração da amostra de urina, tá? Que podem ser provocadas por uso de medicamentos. Então, eles implicam muito no que a gente vai encontrar. Não é a temática que vai ser abordada hoje. Tá? A temática que vai ser abordada hoje, ela está vinculada aos pacientes em imunossupressão. Tá? Mas a gente tem uma importância enorme o conhecimento do que os medicamentos podem causar no sistema, no trato urogenital, de que forma eles podem aparecer, que contribui para a qualidade do exame que a gente faz. Não apenas para esse exame, para o exame do setor de coagulação, o conhecimento do uso de anticoagulantes é fundamental, é básico, é extremamente necessário. Tá? Então, assim, o exame de urina de rotina, ele tem uma série de nomes no Brasil, tá? Aqui no Rio Grande do Sul se chama exame qualitativo de urina, mas ele pode ser chamado de exame comum de urina, EAS, exame de urina tipo 1, tem uma variedade de nomes, tá? Então, basicamente, nós estamos falando do exame que é feito através da análise da tira reativa, associado à análise microscópica do sedimento urinário. Esse é o exame que nós estamos falando. Tá? Então, dentro desse exame são fornecidos basicamente dois grupos de informação. O exame físico-químico, que é a análise da tira reativa, então ali dentro tem densidade, pH, nitrito, esterase leucocitária, proteínas, hemoglobina, glicose, corpos cetônicos, urobilinogênio e bilirrubina. O exame físico-químico já dá um panorama do que está acontecendo com o paciente, tá? Em termos de alterações do trato geniturinário, diabetes e doenças hepáticas. Basicamente tem 3 grupos de informação. Tá? E o sedimento urinário, a gente tem 3 informações que são obrigatoriamente reportadas,
que são as quantificações das células epiteliais da amostra, as quantificações de leucócito e de hemácias, além de quantificar e reportar os subtipos de cilindros quando presentes. Outros elementos quando presentes também são reportados. Então existe de fungo, tricomonas, bactéria, tem uma série de outros elementos que podem ser cristais, que podem ser reportados e que vão fornecer o panorama do que está acontecendo com o paciente. Tá bom? Então, para a gente conseguir encontrar esses elementos e identificar eles adequadamente, a gente precisa de recursos tecnológicos adequados. Tá? Que são, em termos de microscopia, a gente precisa ter filtros de contraste de fase, que são esses dois filtros aqui, e filtro de luz polarizada, que é esse outro aqui. Tá? Esses filtros, eles contribuem enormemente para a gente conseguir identificar adequadamente as estruturas, e eu já vou mostrar para vocês e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tá? O contraste de fase, só para explicar como é que funciona, ele está no condensador do microscópio, é um filtro que é introduzido ou que já está fixo no condensador do microscópio, e ele faz um bloqueio parcial da luz, e esse bloqueio parcial da luz influencia na maneira que a gente enxerga os elementos. O grande problema do exame de urina é a falta de cor. É um exame feito a fresco, sem nenhuma coloração. Então, esse recurso de filtro de contraste de fase, ele agrega, de certa forma, cor, porque tu fica com tons diferentes de cinza e com brilho nas estruturas que tu está observando. Ele facilita enormemente a visualização de cilindros e de eritrócitos dismórficos. Então, é um recurso muito valioso para fazer a correta identificação, especialmente desses elementos. O filtro de luz polarizada, ele é um filtro composto em duas partes. A gente coloca essa parte móvel aqui, a gente retira o vidro azul, que tem lá aquele filtro azul que tem no microscópio, na fonte de luz, coloca essa parte aqui, que é uma parte móvel, nesse local, e o microscópio já precisa ter aqui entre as oculares e as objetivas, nessa região mais ou menos, ele vai ter uma parte fixa do filtro de luz polarizada. Quando a gente alinha o filtro, a gente gira ele, essa parte móvel gira ela, se na lâmina de análise existirem cristais ou gotículas de gordura que tem a característica de birrefringência positiva, ou seja, de brilho, sob luz polarizada, nós vamos conseguir enxergar esses elementos e classificar eles com maior facilidade. Tá? As gotículas de gordura costumam formar a cruz de Malta, que é essa estrutura que vocês estão vendo, e os cristais, a gente tem eles com brilho. Alguns têm brilho de cor branca, tá? Então a birrefringência positiva monocromática, e outros têm brilho colorido. Uma birrefringência positiva policromática, muito bonito por sinal. Tá? Então são recursos valiosos, esse aqui de luz polarizada, para a identificação de cristais e de gotículas de gordura. Tá? Com esses recursos a gente consegue extrair o máximo de informação que as amostras podem nos fornecer. Tá bom? Então, só para vocês entenderem a importância do uso desses recursos, isso aqui é um cilindro visto com microscopia convencional, de campo claro, tá? E a gente não consegue perceber nada dentro dele, assim, ou alguma granulação, tá? Mas, se a gente olhar com contraste de fase, a gente vai perceber que tem umas estruturas redondas aqui, ó. E essas estruturas redondas são hemácias. Hemácias dentro de um cilindro indicam com 100% de certeza que o paciente tem um sangramento, uma hematúria de origem glomerular. Tá? Então, essa é uma informação muito importante e que é facilmente negligenciada se a gente não tem um recurso tecnológico adequado. Tá? Então, contraste de fase é extremamente útil, especialmente nesse tipo de identificação. Aqui, a gente tem um outro tipo de cilindro. Tá? Um cilindro onde a gente tem essas estruturas aqui, ó, redondinhas, pequenininhas, tá? Essas estruturas maiores também.
Vocês têm ideia do que sejam essas estruturas aqui? Elas parecem hemácias, tá? Mas, se a gente olhar elas com luz polarizada, a gente vai perceber que elas estão brilhando. Hemácia não tem essa característica sobre luz polarizada. Hemácia não brilha. Isso são cristais. Cristais de oxalato de cálcio, do tipo monohidratado. Então, isso aqui é um indicativo de que o paciente tem uma precipitação intratubular de cristais de oxalato de cálcio, na forma monohidratada. E, associado a isso, isso aqui são cristais também de oxalato monohidratado, mas em tamanho maior. Mais difícil de confundir esses com hemácias, mas esses aqui são muito parecidos. E aqui, ó, se vocês repararem, tem um leucócito preso à matriz do cilindro. Então, além dos cristais, nós temos também a presença de leucócitos que indicam a ocorrência do processo inflamatório a nível tubular renal, provavelmente gerado pela deposição de cristais dentro dos túbulos. Isso é uma situação grave, importante, tá? Que pode estar, inclusive, associado ao uso de alguns medicamentos. Tá? O uso de alguns imunossupressores pode contribuir nesse sentido, inclusive. Tá bom? Então, a gente precisa ter os recursos, precisa conhecer os elementos adequadamente para conseguir extrair o máximo de informação possível das amostras. Tá? Um outro exemplo da utilização dos recursos de microscopia é esse aqui. Então, a gente tem um cilindro aqui visto em campo claro, tem uma série de estruturas redondas dentro dele, podem parecer hemácias, a gente pode confundir com hemácias. Só que se a gente utilizar o filtro de luz polarizada, a gente vai ver que essas estruturas estão formando cruz de Malta. Então, isso não são gotículas, não são hemácias, são gotículas de gordura. Tá? Gotículas de gordura formadas por ésteres de colesterol. Então, os recursos de microscopia são fundamentais, a tecnologia que a gente utiliza, associada ao treinamento dos profissionais que fazem análise das amostras, são críticos para a gente ter um exame feito com alta qualidade. Tá bom? Não está passando o slide por aqui. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Pronto. Voltou. Tá bom. Então, a gente vai falar de situações, são casos, tá? Casos que a maior parte deles que eu tive a oportunidade de visualizar, de fazer o registro, fazer a publicação do caso aqui da Santa Casa, tá? Mas tem outros exemplos da literatura também. Então, nós vamos falar de casos envolvendo pacientes em imunossupressão associados a achados no exame de urina. Então, basicamente são pacientes transplantados, pacientes com HIV ou pacientes fazendo terapia com corticosteroides. Tá? Então, esses pacientes vão estar sujeitos a infecções, quadros infecciosos. Infecções causadas por parasitas, fungos, bactérias e vírus. Tá? Então, só nisso a gente tem uma possibilidade enorme de agentes patogênicos de serem encontrados nas amostras. Tá? Então, a gente vai iniciar do maior para o menor, parasitas até os vírus. Tá? Então, esse foi o primeiro caso que a gente teve esse tipo de situação. Tá? Então, a gente encontrou estrongiloides em uma amostra de urina. Tá? Estrongiloides, vocês conseguem ver a larva aqui? Essa foto aqui. Tá? O estrongiloides stercoralis, ele é um parasita do trato gastrointestinal. Mas ele pode promover uma situação que se chama de hiperinfecção. A hiperinfecção acontece por causa de uma característica muito peculiar do ciclo de desenvolvimento dos estrongiloides, que é a capacidade que ele tem de atravessar do intestino para os vasos sanguíneos. Tá? Nesse processo de atravessar a parede do intestino para os vasos sanguíneos, ele pode carregar material fecal. Então, ele pode fazer translocação bacteriana do intestino para os vasos sanguíneos. E
contribuir para um processo de septicemia. Tá? Esse caso aqui foi de um paciente que tinha câncer e ele já estava em estágio terminal e quando a gente encontrou estrongiloides na urina dele, naquele mesmo período, no mesmo dia, entraram outras amostras dele, nós encontramos também nas fezes, que é o esperado, né? No líquido de ascite, no lavado broncoalveolar, tá? Então ele tinha uma infecção presente em todo o organismo dele por estrongiloides estercoralis, que é chamada de hiperinfecção. Ele faleceu, foi 2 ou 3 dias depois desses achados na amostra dele, tá? Então, pode ser extremamente grave o processo infeccioso por estrongiloides. É tão grave que o grupo de transplante renal aqui da Santa Casa já realizou trabalhos investigando sobre esse parasita, tá? Porque se ele estiver presente no organismo do paciente e o paciente for submetido a um transplante e vai utilizar medicamentos imunossupressores, ele pode então proliferar no organismo e promover esse tipo de situação. Tá? Então, pode ser extremamente grave um processo infeccioso por estrongiloides estercoralis. O segundo caso, nós tivemos outros casos de detecção de parasitas em amostra de urina, mas os outros casos que a gente teve foram por contaminação da amostra de urina com fezes ou por encontrar, por exemplo, enteróbios vermiculares, que é um achado, digamos assim, possível, né? Porque é uma característica do enteróbios depositar os ovos na região do ânus e do períneo. Tá? Então, esses entram como contaminação e não como propriamente infecção no trato urinário. Tá? Esse caso que está na tela foi muito interessante. Na minha opinião pessoal, foi o caso mais interessante que nós tivemos durante o período que eu trabalhei na Santa Casa, que foi um caso de infecção por Trypanosoma cruzi, que é um hemoparasita, um parasita do sangue, numa paciente transplantada renal. Tá? E eu encontrei ele na urina. Tá? Na imagem aqui não está muito... ele é muito pequeno, né? Só que eles estavam em movimento na amostra. Tá? Então, assim, como é que foi a história? Essa paciente, ela nunca esteve em região endêmica de doença de Chagas, mas recebeu o enxerto de um doador que tinha anticorpos IgG positivos para a doença de Chagas. Isso é critério expandido para transplante, tá? É um procedimento que é possível, tá? E ela foi mais ou menos um mês depois do procedimento. Ela teve dias seguidos febre e começou a se sentir mal. E foi feita uma coleta foi solicitado alguns exames básicos, né? O hemograma, alguns exames de bioquímica. E no hemograma dela tinha uma série de parasitas, tá? de Trypanosoma, na forma tripomastigota. Aí o pessoal da hematologia encontrou, a gente estava fazendo fotos, porque é raro que no Rio Grande do Sul a gente não tem esse tipo de parasita. E a gente, olhando quem era o paciente, viu que era um transplante renal e foi olhar se tinha amostra de urina, não tinha no dia, mas olhando o histórico vimos que a paciente tinha histórico de hematúria e proteinúria. Aí eu pensei, bom, você tem hematúria e proteinúria, por que não pode, se passa, né, proteína e sangue, do sangue para a urina, por que não pode um parasita que está no sangue passar para a urina também? Sabia que isso não estava na literatura. E a gente solicitou uma amostra de urina da paciente, foi encaminhada para o laboratório e durante a análise, em campo claro eu não consegui visualizar, mas quando eu usei o filtro de contraste de fase eu consegui ver os protozoários em movimentação. Então foi muito interessante, isso foi publicado numa revista muito importante, que é essa aqui da International, que é da Sociedade Internacional de Nefrologia, na época fazia parte do grupo editorial da revista Nature, então foi uma publicação grande, né, um achado muito interessante. É o único relato de Trypanosoma cruzi em amostra de urina que existe na literatura, não tem nenhum outro em amostra de paciente, tá?
E o que é interessante é que estudos feitos com animais de laboratório associaram lesão renal ao Trypanosoma cruzi. Tá? Se isso acontece de fato nos pacientes, eu não sei dizer porque, como eu falei, esse é o único caso que tem na literatura. Então, obviamente, a gente precisaria fazer um trabalho, enfim, em alguma região endêmica, com um número grande de pacientes, para ver se eles sempre aparecem na urina, se tem outros elementos de doença renal associados, né? Ou se esse foi um achado ocasional. O fato é que foi muito interessante e, a meu ver, é o caso, provavelmente eu não vou ter outra chance de me deparar com outro caso assim, eu particularmente na minha vida. Tá? Foi muito interessante, particularmente falando. Tá? Esse aqui é um outro caso de um outro parasita, que é o outro protozoário, um protozoário ciliado, de grande porte, que é o Balantidium coli, que é um protozoário do trato gastrointestinal, tá? Que foi reportado também na amostra de urina de uma paciente, esse é um trabalho lá da Itália, também paciente imunossuprimido, tá? Basicamente, é nessas situações que a gente vai ter a chance de encontrar esse tipo de achado, né? É muito difícil de a gente encontrar agentes patogênicos desse tipo em pacientes imunocompetentes, tá? Por isso que tem essa temática particular do paciente imunossuprimido, imunodeprimido, imunocomprometido, tá? Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. É um paciente especial? Sim. A gente precisa saber que está analisando a amostra de um paciente que tem essa condição. Por quê? Porque ele tem uma chance muito maior de ter doenças infecciosas do que uma pessoa imunocompetente. Tá? E, muito importante, estar com a cabeça preparada para encontrar esse tipo de achado. Porque muitas vezes, quando a gente se depara com esse tipo de achado, a gente tende, como é muito raro, a gente tende a duvidar de que está vendo de fato isso, de que obrigatoriamente é alguma contaminação, aconteceu alguma coisa errada na coleta, pode acontecer de fato, mas a gente precisa fazer a investigação adequada, checar todas as informações direitinho, porque pode ser um processo infeccioso. Tá? Então, e a gente pode ter esse tipo de agente patogênico fora do seu sítio natural de infecção, que no caso, os angiloides e o Balantidium coli seria o trato gastrointestinal, o Trypanosoma cruzi seria o sangue, né? Mas nesses casos, nós encontramos esses agentes patogênicos fora do seu sítio normal de infecção, encontramos eles no exame de urina. Tá? Então, também isso, saber, conhecer todas as possibilidades e entender que é possível também encontrar esse tipo de achado fora do seu ambiente natural, ok? Saindo dos parasitas e diminuindo um pouco o tamanho do agente patogênico, a gente vai falar um pouquinho de fungos. Doenças fúngicas são extremamente comuns. Tá? O agente patogênico de origem fúngica mais comum é a Cândida, especialmente a Cândida albicans. Tá? Ela causa um número enorme de infecções. Só que a gente tem que saber que não é só ela que causa infecção fúngica nas pessoas. A gente tende a fazer generalizações sempre para o que é mais comum, mas não está limitado a ela. Aqui é um trabalho interessante também. Aqui é uma infecção por Cândida, tá? E na realidade está apresentado para ilustrar a ação fagocítica dos macrófagos contra agentes patogênicos de origem fúngica. Tá? Isso foi interessante também porque foi a primeira oportunidade que eu tive de observar macrófagos fagocitando leveduras. E posteriormente algumas pessoas me mandaram fotos desse tipo de elemento com dúvida do que seria aquele achado. E graças a esse caso, então, eu conhecia aquela situação. Clinicamente, essa informação que está ali não faz diferença nenhuma.
tem uma infecção fúngica acontecendo, tem que ser tratado com agentes antifúngicos. Mas, particularmente, foi interessante para aprender sobre um elemento que podia ser encontrado na urina que estava fagocitando as leveduras. Tá? Esse caso aqui é de uma paciente de transplante pulmonar, tá? Que estava, então, com infecção do trato urinário por Candida albicans. Ela foi tratada, deu tudo certo. Tá? Então, esqueci de mencionar, paciente com Trypanosoma cruzi, fiz muitos exames posteriormente e ela ficou bem, tá? Foi tratada também e seguiu bem a vida dela. Tá? Então, a gente tem, claro, teve o caso do paciente com estrongiloides que infelizmente faleceu, mas tem uma série de outros casos, mesmo com infecções graves, onde a pessoa conseguiu se recuperar do processo infeccioso. O mais importante de tudo é a gente conseguir fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Tá? Como eu falei para vocês, a gente não pode ficar limitado a achar que a infecção fúngica do trato urinário é causada apenas por Cândida. Tá? A gente tem um agente patogênico muito peculiar, que está apontado aqui, que tem como característica da sua levedura ela ser uma célula encapsulada, tá? E esse é o principal agente patogênico causador de meningite fúngica em pacientes HIV positivos. Mas ele não está restrito ao sistema nervoso central, obviamente, que é uma infecção mais perigosa quando está no sistema nervoso central, né? Mas ele pode ser encontrado na urina. E encontrar ele na urina pode ser um indício de que ele está também no sistema nervoso central. Então, a gente pode fazer esse tipo de triagem através do exame de urina. Eu estou falando do Cryptococcus. Cryptococcus neoformans é o mais usual. E aí, qual é a situação interessante aqui do Cryptococcus? Eu ouvi falar dele pela primeira vez, em termos de encontrar na urina, num curso que o Dr. Severo, que é médico micologista aqui da Santa Casa, estava ministrando de micologia. Tá? E naquele curso, ele falou que mostrou um caso, né? Mostrou uma situação que era possível identificar o Cryptococcus na urina dos pacientes transplantados ou HIV positivos, e eles fizeram um trabalho enfatizando isso, que era possível e importante a realização do exame de urina para identificar o Cryptococcus. E aí o que foi interessante é que quando ele mencionou que era possível, eu fiquei com aquilo ali na cabeça. Porque eu nunca tinha ouvido falar que dava para encontrar o Cryptococcus, para mim era sempre no sistema nervoso central. Então, depois daquela informação, eu resolvi fazer um teste. Durante um mês, eu me propus a todas as amostras dos pacientes que estavam informados que tinham HIV, porque essa informação aparece no sistema do laboratório, e pacientes que eram transplantados, então eu sabidamente tinha informação de que eles tinham problema no sistema imunológico, né? Eu resolvi, quando eu encontrava fungos na amostra, resolvi testar com uma gotinha de nanquim. Nanquim, tinta da China, tinta da Índia, enfim, não sei qual é o nome que vocês chamam, tá? Se utiliza esse recurso para evidenciar a cápsula que fica em volta da levedura. Em um mês, fazendo esse trabalho, essa triagem, 3 pacientes eu encontrei com Cryptococcus na amostra de urina. Um deles foi esse aí que está na tela. Tá? Então, vocês veem que, claro, não é uma coisa comum. A gente analisa o volume de trabalho ali em torno de 400 amostras por dia. Tá? 400 amostras por dia, mas dessas 400 a gente tinha, eu não estou mais lá, mas o pessoal que trabalha no laboratório, tem em torno de 100, mais ou menos 70, 80, 90 transplantados renais fazendo exame, mais uns 30, 40 doentes renais. Então, tem um contexto renal e um contexto de imunossupressão muito grande, de volume muito grande de pacientes com esse contexto ali no laboratório, que possibilita esse tipo de achado. Então, em um mês, teve 3 pacientes com esse agente patogênico que foram identificados. O nanquim é uma tinta que é super barato. Já normalmente se tem no setor de microbiologia para fazer a identificação
do Cryptococcus em líquor. Então, assim, fazer esse trabalho que eu me propus a fazer não agrega custo para o laboratório. O tempo de preparo da lâmina é menos de 1 minuto. E para tu verificar se tem também, tu não demora. Então, é um teste super barato, tá? E rápido, fácil de fazer, fácil de identificar se existe. E o custo-benefício eu acho que vale muito a pena, tá? Porque o Cryptococcus pode causar infecções extremamente graves. Esse que estava aí na imagem, ele é de um paciente, homem, 28 anos, chegou na emergência do hospital com dor de cabeça, náusea e vômito, tá? E foi encontrado na amostra de urina dele, né, o Cryptococcus, por causa desse teste que estava fazendo naquele mês. Posteriormente foi confirmado com teste de aglutinação em látex e deu um título super alto. E por fim, foi feito o diagnóstico também, foi funcionado o líquor, ele tinha também. Então foi feito o diagnóstico final de criptococose disseminada em paciente HIV positivo em estágio avançado. E isso iniciou com o achado do exame de urina. Tá? Simples, fácil, basicamente sem custo, tá? E benefício para o paciente. Tá? Depois, então, conhecendo a possibilidade de encontrar o Cryptococcus, sempre que a gente conhece a possibilidade de encontrar determinado agente patogênico, e especialmente quando a gente se dedica a estudar aquele agente patogênico, aquele caso, o que é interessante desses relatos de caso é que cada vez que tu prepara um relato de caso, dá muito trabalho para fazer isso. Tá? E só que é muito trabalho envolvido com muito estudo. Então, tu fixa aquela informação, tu nunca mais esquece aquela informação, aquela situação. E tu fica com ela na tua cabeça. E isso faz com que a gente consiga, muitas vezes, encontrar novos casos. Porque a gente tem aquela informação já na cabeça. E aí o que acontece é que a gente teve um caso muito interessante também, que é a detecção de Cryptococcus dentro de um cilindro urinário. Vocês podem ver aqui, ó, apontado pela flechinha, a matriz proteica do cilindro, ela acabou mostrando que tinha um elemento encapsulado dentro dele. Tá? Isso nunca tinha sido reportado na literatura também. Aí eu fiz um teste com o Nankin, encontramos também o Cryptococcus livre na amostra, né? Isso aqui era de uma menina de 13 anos, HIV positivo, tá? Ela já tinha Cryptococcus na biópsia de medula e também na análise do líquido, do líquor, tá? Mas não se conhecia a presença do Cryptococcus nos rins, que é justamente o que diz essa informação aqui. Qualquer elemento que esteja preso a um cilindro indica a origem renal dele. Tá? Então foi um achado muito interessante, foi publicado na mesma revista lá do Trypanosoma cruzi, justamente porque era um achado relevante e novidade. Tá? A paciente foi tratada também, essa também ficou bem. Tá? Aí vocês vão dizer, esse achado é isso, aí aparece uma vez e nunca mais aparece. Né? Não foi o caso. Esse aqui é um outro caso, outro paciente, também com Cryptococcus dentro do cilindro. Tá? Esse é um transplantado renal. E eu tive a oportunidade de ver mais uma vez. Enquanto eu estava no laboratório, eu encontrei Cryptococcus dentro de cilindro urinário em três oportunidades. É muito raro, de fato é muito raro. Mas é uma informação clínica extremamente importante. Para aquele paciente que tem a infecção, é extremamente importante a gente conseguir trazer isso para ele. Tá? Aí, para não ficar só nos casos do laboratório, mas ainda aqui, ó, eu falei dele, o Dr. Severo, tá? E o Dr. Pascoaloto, são médicos aqui da Santa Casa, da infectologia. Então, eles falam sobre o histoplasma capsulato em amostra de urina, tá? Tanto no exame microscópico direto do sedimento, quanto com coloração. Na coloração, a gente consegue evidenciar bem as leveduras aqui. Tá? Isso aqui foi num homem de 23 anos, receptor de transplante renal. Tá? Então, além da cândida, eu falei do Cryptococcus. Estamos falando aqui do histoplasma. Tá? E, não limitado a esses fungos, a gente tem um outro paciente aqui com infecção do trato urinário causada por
Fusarium. Fusarium é um fungo que tem na terra, um fungo que não causa doença normalmente. E é esse que é o negócio. Não causa doença normalmente nos pacientes imunocompetentes, mas paciente que está em imunossupressão, que tem câncer, que tem AIDS, fica sujeito a infecções. Esse é um homem de 47 anos fazendo quimioterapia por câncer retal. Fez infecção por Fusarium proliferatum, que é um fungo que normalmente não causa doença. Tá bom? Então, assim, nós temos muitas possibilidades. Só trouxe 4 ou 5 exemplos, tá? A gente pode ficar procurando na literatura, tu vai encontrar uma série de outros exemplos, com outros fungos causando infecção. Basicamente vai estar vinculado a esse tipo de situação. Tá? Esse paciente imunocomprometido, imunodeprimido, é muito, muito peculiar. A gente precisa ter atenção com ele. E aí, assim, ó, isso é uma informação interessante, ó, isso eu referenciei de maneira inadequada. É uma publicação do Lancet, tá? Que é uma proposta aqui da Sociedade Britânica de Micologia Médica, tá? Para o cuidado de pacientes com infecções fúngicas invasivas. E aí, de recomendações, entre as recomendações que eles fazem, está aqui, o número 2, ó. Todos os fungos de urinas de pacientes em UTI de neonatal, UTI de criança, enfim, unidade de queimados e de qualquer paciente transplantado deve ser identificado. Ninguém faz isso. Tá? Então, isso é uma recomendação da Sociedade Britânica de Micologia Médica que eu acho, honestamente, que deveria ser atendida por todos os centros do mundo, uma vez que infecções fúngicas estão cada vez mais presentes, especialmente nesses pacientes especiais. Tá? Diminuindo o tamanho do agente infeccioso, vamos para bactérias. Bactéria é o agente infeccioso mais comum do exame de urina. Ele é o principal motivo de solicitação do exame de urina. Tá? A gente pode ter bactérias, tanto cocos como bacilos, causando infecção do trato urinário. A bactéria campeã de infecção do trato urinário é a Escherichia coli, seguida da Klebsiella, e aí o resto, outras variedades. Mas Escherichia coli e Klebsiella são as principais. Tá? Elas conseguem causar infecção em pacientes imunocompetentes. A infecção do trato urinário é extremamente comum, mais comum em pacientes do sexo feminino do que do sexo masculino, mas extremamente comum. Tá? Entretanto, obviamente, o paciente que está em imunossupressão, imunodeprimido, ele, se a bactéria consegue causar infecção no imunocompetente, imagina no imunodeprimido. Tá? Aí o grande problema da infecção do trato urinário por bactérias é a possibilidade dessa infecção não ficar restrita à uretra, bexiga, mas chegar aos rins. Se chegar aos rins, a gente tem uma condição clínica que se chama de pielonefrite e pode ser extremamente grave. Tá? Em termos do exame de urina, esse aqui é o achado que ajuda na identificação da pielonefrite. É o cilindro contendo leucócitos. Importante também separar as coisas. Eu mostrei lá no início um cilindro que tinha cristais e leucócito dentro. Leucócito é indicador de processo inflamatório. Tá? Não é necessariamente indicador de processo infeccioso. A gente pode ter inflamação de origem não infecciosa, como é o caso lá daquele do início, que era a presença dos cristais causando o processo inflamatório. A nefrite intersticial, muitas vezes. Mas aqui, a pielonefrite, ela é de origem bacteriana. Então, para a gente fazer o diagnóstico de maneira adequada, é preciso encontrar associado aos leucócitos, ao cilindro leucocitário, bactérias. E, muito importante também, a identificação de bactérias em amostra de urina, ela somente é 100% confiável por urocultura. O exame a fresco do sedimento urinário não é um exame que fornece
um resultado totalmente confiável para bactérias. O exame ideal para a detecção de bactérias na urina é urocultura. Tá? Aqui a gente tem um caso interessante, tá? Relativo a bactérias, que é uma alteração morfológica que pode ser observada, em alguns casos, é raro, tá? Mas é um caso interessante, onde aqui a gente observou uma Klebsiella do tipo ESBL, tá? Formando esferoplastos e formando com forma filamentosa, que são esses prolongamentos, e esferoplastos, que são esses alargamentos na parte central. Nesse caso, estava associado a uma paciente que tinha infecção por era um transplantado renal, e ele tinha essa Klebsiella com resistência a um grande número de antimicrobianos. Tá? Então, o pouco que tem na literatura sobre esta alteração morfológica bacteriana associa esse achado a bactérias que tenham resistência. É sempre assim? Eu não sei dizer. Tem pouquíssimos casos na literatura. É preciso conhecer melhor esse tipo de achado. Mas o fato é que o pouco que tem na literatura associa esses achados, esses prolongamentos, esses alargamentos a resistência a antibióticos. E, especialmente, está associado a subtratamento com antibióticos beta-lactâmicos. Tá? Então, seria um mecanismo de defesa das bactérias para essa exposição a um tratamento muito curto, por exemplo, com antibióticos beta-lactâmicos. Tá? Então, são alterações nas proteínas de membrana das bactérias que promovem esse alargamento, esse aumento de tamanho. Ela continua se multiplicando, mas não consegue se dividir, formando um organismo, uma estrutura de tamanho bastante grande, na realidade, muito maior do que uma célula bacteriana normal que a gente observa nas amostras. Tá? É bastante peculiar, raramente descrito, tá? Mas tem essa situação. Esse particularmente foi com o transplantado renal também. Tá? E diminuindo ainda mais o tamanho, e o nosso último grupo de agentes infecciosos, a gente vai falar das infecções virais, que podem ser identificadas no exame de urina. Bom, o vírus é pequeno, não dá para ver. Tem algumas características que permitem que a gente consiga identificar uma infecção viral na amostra de urina, mesmo no exame a fresco. Bem interessante. Tá? Então, eu vou falar primeiro do vírus que eu trabalhei, na realidade, do tipo de célula que eu trabalhei durante o mestrado, tá? Que foi baseado em observação da rotina do laboratório. E o vírus que eu vou falar se chama poliomavírus do tipo BK. Tá? É um vírus que tem alta prevalência na população, cerca de 70%, 80% da população tem ele no organismo. Tá? Então, geralmente, a gente se contamina com ele na infância, no início, 3, 4, 5 anos de idade. E ele tem tropismo pelas células dos rins e do trato urogenital. Tá? Células de ureter, bexiga e pelve renal e túbulos renais. Normalmente, em paciente imunocompetente, ele não significa nada. Ele causa essa infecção primária na infância e o sistema imune consegue controlar ele tranquilamente. Ele fica lá instalado, ele não morre, ele fica lá instalado nas células do trato urogenital e dos rins. E qual é o problema? O problema é quando a gente tem uma situação de imunossupressão. Tendo uma situação de imunossupressão, como é, por exemplo, o transplante renal, e aí tem uma peculiaridade muito importante aqui, né? Eles têm tropismo pelos rins e trato e bexiga, ureter, enfim. Transplantado renal tem como rim justamente o órgão de problema. E o órgão-alvo desse vírus é o rim. Então, o transplantado renal é particularmente afetado, particularmente sensível à infecção por esse tipo de vírus. Tá?
Quando o paciente tem imunossupressão, então, o vírus pode ser reativado. E o vírus, o poliomavírus BK, ele é um vírus intranuclear. Quando ele é reativado, ele prolifera dentro do núcleo das células, do local onde ele está. Se as células forem dos túbulos renais, elas vão aumentar de tamanho, o núcleo vai aumentar de tamanho, vai deslocar o citoplasma, tá? E vai promover uma alteração morfológica que impede que a célula tubular permaneça presa ao túbulo. E ela então vai se soltar. Se soltar, indo para a urina, tá? E o problema é que o túbulo renal vai ficar sem nenhuma, ou com poucas células ali, e ocorre que sem as células tubulares, tu perde a função tubular. Perdendo função tubular, os rins perdem função. Tá? E aí o paciente, por causa de uma condição clínica que acaba desenvolvendo, que se chama nefropatia por poliomavírus, ele vem, transplantado renal, vem a perder o enxerto por causa dessa condição clínica. Isso aqui é uma biópsia renal de um transplantado renal com infecção por poliomavírus, e esses espaços em branco são os túbulos renais onde não tem mais nenhuma célula no contorno. Tá? Todos eles estão desnudados, que se chama. Tá? E é muito usual ter isso aqui. Se você tem uma mancha azul aqui com um monte de pontinhos azuis, isso aqui é um infiltrado inflamatório de células mononucleares, linfócitos e monócitos que migram para cá, para tentar combater a infecção viral. Porque é a maneira que o organismo tem de combater a infecção. Não existe cura para esse vírus, não tem medicamento que mate ele, e o manejo do paciente, quando tem a infecção pelo poliomavírus, é somente um: diminuir o regime de imunossupressão. Por quê? Diminuindo o regime de imunossupressão, o organismo consegue infiltrar as células e tentar realizar o combate ao vírus. Qual é o problema? Quando tu diminui a imunossupressão no transplantado renal, tu corre o risco de ter rejeição do enxerto. Tá? Então, é uma condição clínica muito peculiar, pode ser muito grave, manejo difícil, e quanto antes for detectada, melhor. Como é que se faz a detecção da presença do vírus? Usualmente se faz por citologia urinária, usando corantes, coloração de Papa Nicolau, citocentrifugando a amostra. A nefropatia por poliomavírus apenas pode ser confirmada por biópsia renal. Não tem como afirmar que tem nefropatia apenas pela presença das células modificadas pelo vírus na urina. Tá? Então, ainda o exame padrão ouro é a biópsia renal. Existem métodos de biologia molecular também para detectar o vírus, tanto no sangue quanto na urina. Mas, essas células com alteração morfológica, elas podem ser identificadas na urina, tá? Por coloração de Papa Nicolau ou a fresco, como vocês podem ver aqui. Elas têm um nome específico, se chama célula decoy. Tá? Decoy significa isca, não é o nome de quem identificou. Tá? Decoy é porque elas foram descobertas por um citotecnologista que trabalhava num laboratório de pesquisa em câncer. Elas são parecidas com células tumorais, mas elas não são células tumorais. Então, esse citotecnologista disse que elas eram células decoy porque elas enganavam quem estava analisando. Né? Elas pareciam uma coisa que elas não eram. Tá? Eles não sabiam na época o que elas eram, mas eles sabiam que elas não eram células tumorais. Muitos anos depois, foi possível identificar que elas eram células causadas, né, modificadas por um vírus, e BK são as iniciais do primeiro paciente onde foi identificado esse tipo de vírus. Tem outros tipos de vírus, de poliomavírus, tem o vírus JC, tem outros tipos. Tá? O BK é o mais usual. E as células decoy podem ser vistas livres, como vocês podem ver aqui. Elas têm essa característica peculiar de aumento nuclear, inclusões intranucleares e deslocamento do citoplasma. Elas têm um formato de cometa. Elas podem estar livres, mas elas podem estar dentro de cilindros urinários. Se elas estiverem dentro de cilindros urinários, é uma informação mais forte do que elas livres. Por quê?
Se elas estão dentro de cilindros urinários, quer dizer que elas vieram obrigatoriamente dos túbulos renais. Então, existe a presença do vírus nos rins, que é um indicativo muito forte de nefropatia por poliomavírus. Então, essa informação precisa ser melhor estudada, porque ela é muito interessante. Tá? O sedimento urinário contendo células decoy, ele, além das células decoy, ele pode conter células tubulares renais, que não estejam modificadas pelo poliomavírus, macrófagos, por quê? Porque justamente o organismo tenta combater o processo infeccioso pelo vírus, infiltrando células mononucleares, linfócitos e monócitos. O monócito, quando sai do sangue e vai para o tecido, ele é chamado de macrófago. E cilindros epiteliais, ou seja, cilindros que têm células tubulares, e pode ter também cilindros com células decoy, além de cilindros granulosos. Então, esses são achados usuais do sedimento dos pacientes que têm células decoy. Tá? Aqui tem um panorama de informações, ó, tem um cilindro com célula decoy aqui. Aqui tem um infiltrado inflamatório mononuclear numa biópsia renal. Aqui tem imunohistoquímica da biópsia renal, utilizando anticorpos anti-SV40, que são anticorpos específicos para identificar o poliomavírus. E aqui a microscopia eletrônica de uma célula tubular renal, mostrando uma partícula, um local de agregação de partículas virais. Tá? Tem milhões de partículas virais aqui na realidade, né? Mas é um desses pontos de agregados aí intranucleares. Tá? Então, a gente usualmente encontra aqui na Santa Casa, nos pacientes transplantados, basicamente todos os dias tem um ou dois que tem células decoy, não quer dizer que eles tenham nefropatia, mas, enfim, tem um achado, né? A gente consegue informar isso agiliza o processo diagnóstico, porque é informado durante o exame de urina de rotina, né? Não precisa que o médico hipotetize que vá ter, que tenha a doença, a gente já informa se ela está presente na amostra. A gente tem esse número, mais ou menos, ali, põe 1, 2, 3 por dia que tem as células decoy. Basicamente são transplantados renais, mas nós encontramos em outras situações. Foi possível encontrar em transplantado de fígado, de medula, de pulmão, em todos os tipos de transplante foi possível encontrar. Esse caso que está na tela ali foi diferente. Foi de uma paciente que tem nefrite lúpica. Tá? E aí, a paciente que tem nefrite lúpica, ela faz uso de corticosteroides, então, o sistema imunológico também deprimido pela medicação, suprimido, né, pela medicação, e a gente acabou encontrando células decoy na amostra de urina dela. Qual é a relevância disso? Bom, partindo do princípio que quem tem nefrite lúpica tem lesão glomerular, ou seja, já tem um prejuízo de função por causa disso, pode ter um prejuízo de função por causa disso. Usualmente, quem tem nefrite lúpica também tem lesão tubular, tá? Por causa que o processo agressivo ali acaba atingindo também os túbulos renais, além do glomérulo. Pensando que as células decoy podem estar nos túbulos renais e agredindo também, então tem mais um fator que contribui para a lesão, para a perda de função. Então, é uma informação que para essa paciente particularmente pode ser que seja útil. Tá? Então, tem mais um agente agressor dentro dos rins dela, infelizmente. Ok? Então, vocês veem que assim, a gente tem que agradecer pela vida que a gente tem sem doenças, porque quem está em situação de imunossupressão está sujeito a condições muito graves. Tá? Esse aqui foi um outro caso muito interessante. Tá? Para quem está assistindo que tem experiência com citologia cérvico-vaginal, vai reconhecer isso aqui. Isso aqui é uma escavação ao redor do núcleo, chamada de coilócito, característico da infecção pelo papilomavírus humano. Não é polioma? Papilomavírus humano. Só que o problema é o seguinte. Citologia cérvico-vaginal, eu estava falando. Homem, 62 anos. Receptor de transplante renal. Não é citologia cérvico-vaginal. É exame de urina. Tá? E este homem tinha essa escavação característica da infecção pelo HPV. Tá? Associado a esse achado,
Aqui eu fiz uma coloração, não é Papa Nicolau isso aí, tá? É Steinheimer Malvin, é um corante de urina, e dá para ver ali muito bem o coilócito demarcado, tá? E a cistoscopia dele revelou que ele tinha um processo de lesão importante dentro da uretra, ali na região genital dele, tá? Então, nós encaminhamos para análise molecular para ver qual tipo de HPV que era e foi encontrado que era o subtipo 6. Subtipo 6 de HPV é um subtipo que tem baixa oncogenicidade. Entretanto, vocês estão vendo que num paciente transplantado renal, mesmo o subtipo de HPV que tem baixa oncogenicidade, baixo nível de agressão, está causando um importante processo agressivo, enfim, de infecção nesse paciente, tá? Em um paciente homem. Então, eu estava falando, conhecimento de citologia cérvico-vaginal, que esperaria encontrar, então, no paciente feminino, né? Mas não, você tem que lembrar que a infecção pelo HPV, ela pode acontecer tanto em homem como em mulher. Né? Se faz triagem na mulher, na citologia cérvico-vaginal, mas não é impossível de encontrar numa amostra masculina. O HPV está associado a câncer de pênis, então a gente precisa conhecer também essas possibilidades. Tá? Aqui, a gente tem isso, infelizmente, eu preciso falar desse cara ali, ó. O nome é Nobuko Imai, é um japonês. Ele tem um site que tem fotos maravilhosas de sedimento urinário, sempre com coloração, porque no Japão eles usam o Steinheimer Malvin na rotina, tá? Há muitos anos. O site dele não é atualizado desde muito tempo, eu não lembro o que ano, desde muito tempo, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele basicamente não tem publicações em revista científica, não sei porquê também. Ele tem um site maravilhoso e eu não sei porquê, eu lamento isso, porque ele reportou achados que não estão na literatura, que não tem artigo publicado sobre, e é uma pena, porque ele foi o primeiro. Ele deveria receber crédito por isso, tá? Então, faço questão de mostrar aqui. Então, aqui tem um caso onde ele mostra células com a inclusão típica do citomegalovírus. O citomegalovírus faz uma inclusão pontual grande no centro das células. Tá? O citomegalovírus tem altíssima prevalência na população, é sempre feito triagem nos transplantados e controle, né, nos transplantados, porque ele pode também causar infecções graves. Tá? E aqui ele conseguiu encontrar essa alteração típica também num paciente depois do transplante renal. Tá? Então, isso nunca foi reportado por ninguém. Claro, precisa de método molecular para comprovar que de fato é citomegalovírus. Poliomavírus pode fazer inclusão única assim também. Mas está morfologicamente bem caracterizado, tá? E até ele coloca provavelmente, né? Esse é um achado que eu queria ter tido a oportunidade de fazer aqui na Santa Casa. Provavelmente algum dos elementos que eu vi sugerindo que fosse célula decoy, talvez fosse citomegalo. Tá? Por quê? Porque são parecidos. E uma importante informação que eu encontrei na literatura é a seguinte: independente do tipo de vírus, inclusão intranuclear em célula epitelial, se tu encontrar na amostra de urina, alerta ao médico, tem alguma coisa errada acontecendo. É uma informação que pode contribuir para o diagnóstico do paciente. Tá? Então, muito mais do que propriamente a identificação, que precisa de métodos moleculares, mas a sinalização de que existe uma inclusão intranuclear é um indicativo forte de que tem algum vírus infectando o paciente. Tá? E aqui tem, ó, nesse local aqui, bem característico também, que se tem alguém que é da citologia, vai reconhecer a morfologia. Tá? O vírus herpes faz esse tipo de lesão celular. Tá? Aqui era num paciente depois de uma operação de câncer cervical, tá? E que tinha infecção por herpes. Então, a morfologia característica da infecção por herpes, também visualizado aqui no sedimento urinário. Esse mesmo cara. Tá?
também não tem publicação disso na literatura, infelizmente. Ok? Então, queria trazer para vocês essas informações. Vocês viram que foram apresentados uma quantidade grande de agentes patogênicos, tá? Que particularmente infectam os pacientes que estão nessa situação de imunossupressão. Eu espero ter contribuído com informações novas, espero que vocês tenham gostado. Esse é um e-mail para contato, se vocês quiserem mandar dúvidas, podem escrever. Tá? Eu tenho o prazer em colaborar, enfim, ajudar se tem alguma dúvida, né, em compartilhar informação. Tá? Agradeço a oportunidade, Karine. Se o pessoal tem alguma pergunta, estou aí para responder. Tá bom? Muito obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, se ouve bem. Tá. Então, me desculpa pelos contratempos. Não estou em Porto Alegre, faltou luz, depois não consegui conectar a tempo de acompanhar o início, mas acompanhei boa parte da apresentação do Poloni. Então, queria agradecer. Como vocês viram na apresentação dele, ele tem muita experiência da prática laboratorial, né? E também num cenário de Santa Casa, onde a gente tem muitos pacientes e também muitos pacientes imunossuprimidos, né? Então, assim, é surpreendente ver, eu que há tempo não acompanho tanto de perto a análise laboratorial, né? A quantidade de patógenos que a gente pode ter entre parasitas, fungos, bactérias e vírus e, assim, o quanto que isso é importante na prática clínica, assim, eu fiquei imaginando os residentes de UTI que a gente tem, né, o quanto o paciente que a gente atende, acompanha, que tem imunossupressão, que chegam na UTI às vezes bastante graves por não controlar a doença e quanto que eles podem estar expostos a esses diferentes patógenos e a importância do diagnóstico precoce para o tratamento correto, assim, eu acho que deixou muito claro a importância da interação, né, do farmacêutico que trabalha na bioquímica, na análise, né, do exame, mas também do farmacêutico que hoje a gente tem, né, uma proposta do farmacêutico clínico, por exemplo, que atua lá na ponta da UTI, e também junto com o médico prescritor, assim. Que a identificação desse patógeno leva ao tratamento correto e com isso, né, aumenta a taxa de sobrevivência do paciente, diminui a taxa de falência renal, de um novo transplante. Então, acho que é inúmeras as vantagens que tu mostrou, né, dessa indução precoce, assim. E eu fiquei curiosa, porque, na verdade, acho que é coleoma, né, e o polioma vírus que tu falaste, assim, quais seriam os tratamentos nesses casos? Eu não sei se a gente pode abrir se vocês quiserem fazer outras perguntas, mas não sei se tu conhece ou se tu tem qual é o tratamento para esse tipo de identificação, quando a gente identifica esses vírus, por exemplo. Do polioma vírus BK? É. Esse não tem. Esse tem que baixar a imunossupressão. E aí o negócio é complicado, porque tu corre o risco do paciente rejeitar o enxerto, né? Então não tem um agente antirretroviral, antiviral que mate o poliomavírus. Então o manejo dos pacientes, ele se torna bem delicado, né? Eles precisam de um monitoramento muito próximo do que está acontecendo para evitar que o paciente venha a perder o enxerto. Porque precisa diminuir a quantidade de tacrolimus, de ciclosporina, de imunossupressor que está utilizando. Porque isso é uma coisa que a gente busca na prática clínica, né? Por exemplo, assim, manter níveis adequados de imunossupressão. Tem uma faixa que a gente vai buscar. Então tem mais um motivo, porque se a gente aumenta essa taxa de imunossupressão, corre o risco de a gente ter essas infecções oportunistas. Exatamente. E aí, assim, Karine, muito importante falar, tá? Aqui na Santa Casa, o serviço de nefrologia de transplante renal conta com, agora não lembro quantos são, mas acho que são 3. Acho que são os 3 farmacêuticos que trabalham muito, muito, muito forte ali. Sim, eu conheço o Roger e 2 meninas que trabalham. O Roger, o Rony
Esqueci o nome. Tem mais duas gurias que agora me fugiu o nome. Eles trabalham muito, muito próximo dos pacientes. Os pacientes conhecem eles confiam muito neles. Eles fazem um trabalho de excelente qualidade de assistência farmacêutica, orientando as medicações direitinho, como precisa utilizar, para justamente tu não correr esse tipo de risco, né? Então a gente tinha o que era muito legal é que tinha, por exemplo, eu como farmacêutico lá do setor de uroanálise, eles farmacêuticos ali lidando diretamente com os transplantados, e a nefrologia valorizando enormemente tanto a atividade laboratorial do exame de urina e a atividade do farmacêutico clínico, assistindo o nome, não sei como é que é o nome certo que você dá. Sim, nós somos farmacêutico clínico, Então, assim, é muito importante ressaltar aqui a doutora Elisete, a doutora Roldani, a doutora Rosana, eles trabalham muito próximo dos farmacêuticos e usam muito nossos conhecimentos para beneficiar os pacientes. Isso é muito legal. Assim, tem uma interação muito boa. A nefrologia da Santa Casa é incrível. Assim, eu não tenho palavras para agradecer todo o período que eu tive ali e agradecer esta valorização. Sabe? Eles gostam do trabalho do farmacêutico, eles valorizam o trabalho que a gente faz. Então, isso é muito legal, muito bom contar com isso. E o interessante é que, sim, mostra o quanto tudo se trabalha em conjunto, né? A partir dessa identificação, assim, e coisas que os exemplos que tu traz, por exemplo, né? Esses do HPV, então, encontrado num homem, então, assim, essas coisas são coisas justamente raras, porque a gente está falando de paciente imunossupresso, e que o próprio Trypanosoma cruzi também, né, estrongiloides, enfim, então coisas que não é o usual do dia a dia, e a importância da gente identificar. E também assim, né, Karine, a gente sempre considera raro, é pouco comum, só que, por exemplo, o poliomavírus, particularmente falando, no contexto aqui da Santa Casa, que tem um grande número de transplantados renais, para o profissional que vai para a bancada, o poliomavírus aqui, ele é diário, ou seja, ele é um achado comum aqui. Ele não é comum nos outros centros, ou em laboratório que não tem um volume de transplantado renal. Mas para o profissional que vai para a bancada aqui, é um achado ordinário, todos os dias tem. Ele é mais comum do que tricomonas, por exemplo, que é um achado muito comum em outros locais. Tá? Então, também, assim, existem essas peculiaridades, essas particularidades, né? A gente precisa conhecer qual é o tipo de paciente que nós vamos atender, porque o contexto aqui desse centro é esse, de um grande número de pacientes imunossuprimidos, ou seja, uma grande chance dessas situações que são consideradas raras, mas que aqui são usuais. São praticamente diárias comuns. Né? É interessante isso também. Sim, alguns testes que tu falou, às vezes muito acessível, muito barato, né? Que não aumentaria o custo, né? Claro que a molecular, que é a confirmação, né, teria um maior custo, mas outros que a gente não teria um custo adicional. Mas também, assim, o molecular tem um custo maior, mas, assim, quando tem a sinalização, e a sinalização, ela tem uma chance grande de ser correta, tu vai fazer o exame só, digamos, daquele que tem a sinalização. Então, se o trabalho está sendo bem feito, solicitam menos testes moleculares e eles têm uma maior chance de acerto. Né? Então, tem esse ganho também. Né? Usar o exame de urina como triagem para não pedir para qualquer um ou vários desnecessários e pontualmente ir naquele que tem uma chance muito grande. Né? Então, isso também é interessante, né? Em termos de custo.
E outra coisa que também isso chama atenção é assim, o quanto que quem está no laboratório tem que olhar para a clínica do paciente, né? Então, assim, a sinalização dentro do prontuário, que é um paciente HIV ou um paciente de transplante renal, dá um outro olhar pro farmacêutico que vai fazer a análise do exame, assim, achei bárbaro, assim, fantástico, essas pequenas intervenções que fazem muita diferença no cuidado com o paciente, né? Vou te dizer que, às vezes, saber o nome do médico que está solicitando já faz diferença. Porque a gente tinha alguns, então já é da nefropediatria, então eu já sei que aqui tem grande chance de ter alguma coisa importante. Então, são pequenas informações, essas do HIV, do transplante. As medicações em uso são fundamentais. As medicações em uso é bastante negligenciado e é muito importante. Faz muita diferença. Eu tinha diariamente. Necessidade de saber a medicação que o paciente estava usando. Um exemplo que eu não citei aqui, o uso de esse inibidor de SGLT para diabetes, como é que é o nome do... Esqueci o nome agora. São medicamentos mais modernos para diabetes, que trabalham nas células tubulares renais, jogando para fora a glicose. E aí, como é? Sitagliptina, pode ser. Eu não lembro, agora me fugiu o nome. As gliptinas. Eles trabalham na célula tubular renal jogando para fora a glicose. Aí o que acontece? No sangue, a glicose está baixa. Hemoglobina glicosilada está baixa. Na urina, quando tem glicose? 4 cruzes. Ou seja, 2.000, 3.000 miligramas de glicose. Aí tu pega um resultado assim, se tu não sabe que o cara é diabético, se tu não sabe que ele usa esse medicamento, tu tem um resultado que é uma discordância absurda. Não tem como tu ter uma glicosúria assim e a hemoglobina glicosilada e a glicose sérica estarem normais. Então eu preciso saber essa informação para não correr o risco de liberar uma bobagem, de liberar um erro grotesco, sabe? E aí, claro, tem informação ou não. Você tem essa informação, beleza. E esse é um medicamento que é recente. Assim, eu vou ser bem honesto. Eu percebi essa situação esse ano, no início desse ano. Então, é muito recente, tá? E é muito legal, muito interessante, o mecanismo de ação dele também é interessante, né? Só que se eu não sei, eu tenho um problema. Tem uma pergunta aqui que veio da que a gente estava falando antes, se era que o monitoramento de todo paciente imunossuprimido é vital para uma oportuna avaliação de um problema infeccioso. É isso que vocês queriam saber, pessoal do Hospital Estadual de Sumaré? E tem uma outra, já respondendo antes de passar para ti, Polônia, que é... Sim, essa videoconferência é gravada e daí daqui a alguns dias a gente vai disponibilizar ela no nosso canal do YouTube. Daí vocês podem assistir essa apresentação novamente ou passar para os colegas a partir desse canal do YouTube, tá? Monitoramento clínico do paciente imunossuprimido, acho que estão perguntando. Dos níveis séricos do imunossupressor, acho que vocês estão falando, né? Ou diz assim de exames clínicos, agora eu não entendi também se ficou clara a pergunta. Pois é. Bom, assim, o monitoramento dos níveis séricos dos imunossupressores, ele é feito, tá? No próprio laboratório é feito dosagem dos níveis séricos de tacrolimus, de ciclosporina. Basicamente eram esses que a gente fazia ali no laboratório, tá? Tinha uma grande demanda de solicitação, tá? Então, monitoramento clínico das amostras laboratoriais. Uma coisa que acontecia também era o seguinte, os farmacêuticos ali do serviço de nefrologia, do transplante renal, eles mesmos ficavam cuidando os resultados que saíam do laboratório, então quando tinha reporte de célula decoy para sinalizar para o nefrologista, já para ir adiantando que tinha essa informação, né? Então, eles fazem isso ainda hoje, com certeza. Eles acompanham a parte laboratorial também. Mas tem alguma diretriz, por exemplo, assim, de quanto em quanto tempo eu faço determinado exame? Ou agora eu também não sei exatamente
Com certeza o paciente renal, ele faz um exame de urina para monitorar, por exemplo, creatinina, outras coisas. Eles Mas fazem aí, essa investigação mais detalhada, talvez, qual seria o melhor, né? Quando que isso tem que ser feito? Se é um paciente ambulatorial, eu preciso fazer com frequência, ou eu faço, por exemplo, um paciente que interna com uma suspeita de infecção mais grave, assim. Talvez essa seja uma pergunta importante que a gente tem que fazer, né? Faziam muito assim, tem uns períodos, tem um protocolo que eu agora não lembro exatamente, mas assim, de tanto tempo pós-transplante, tu faz exame de urina e de creatinina de tanto em tantos dias. Depois, conforme vai passando o tempo, vai aumentando aumenta mais, né? Quanto mais tempo tu tem pós-transplante, vai aumentando o período, até depois o paciente, então, ir para casa e fazer exames regulares a cada período maior, né? Tem um protocolo para isso, mas eu não lembro qual é a periodicidade. As dosagens de imunossupressores, eles muitas vezes acompanhavam com a função renal. Então, se estava com prejuízo de função renal, tinha lá uma solicitação mais frequente também de imunossupressor para avaliar. Isso eram bastante associadas essas informações, o monitoramento do medicamento e da função renal. Isso era bastante feito, tá? Mas muito também por observação de como é que está andando o enxerto, né? Como é que ele está trabalhando. Se ele está trabalhando. Acho que tem que ser atrelado à clínica, né? Se o paciente está num estado geral, talvez isso não é necessário uma rotina, porque isso também tem um custo para alguns exames, a gente pode acrescentar, né, em custo. Claro. Mas quando tu tem um paciente, talvez internado, que tem uma suspeita de uma infecção, talvez seria necessário um olhar maior, assim, né? Acho que depende muito ele é muito atrelado à clínica, né? Eu acho que uma investigação mais profunda, né, associada. E, enfim. O Robson colocou aqui que talvez não seria as gliptinas e sim a empaglifosina. Não pode o nome agora do medicamento. Eu sempre esqueço dele, não ter um problema de fixar o nome dessa medicação. Mas esses novos para diabetes. A questão é que ele funciona lá na célula tubular renal. Joga para fora a glicose. Eles trabalham ali nesse sentido. Sim, o quanto os medicamentos podem alterar também, né, os exames. Assim. Isso é básico e extremamente importante. Só que, por exemplo, eu trabalhei em farmácia há muito tempo. Trabalhei 2 anos e faz tempo. E aí o que acontece, naquele período, então, eu tinha um bom conhecimento dos medicamentos que eram lançados, que estavam disponíveis e tal. Depois que tu sai dessa vivência ali, claro, tem sempre medicamentos que se mantêm, mas vão surgindo medicamentos novos, como esses que estão disponíveis agora para o diabetes. E, honestamente, para mim foi um aprendizado sem querer. Ali foi no laboratório, achando que eu tinha um problema com a amostra, que a gente foi verificar quais eram porque tinha essa discordância, né? Glicose era 80, HbA era, sei lá, 5,9, 6, não lembro. E a glicosúria fortíssima. Então, eu tô com uma discrepância que não faz sentido aqui, né? Sim. Aí, verificando quem era o paciente, olhando no sistema do hospital para ver o que tinha de informação, aí a gente viu, ele é diabético, opa, né, beleza. E aí tinha informação, tinha o nome do medicamento. Aí eu olhei assim, não conhecia, não lembrava desse medicamento. Porque eu já fazia tempo que eu não tinha contato com isso. Aí fui lá no Google mesmo, buscar informação, eu disse, olha ali. Procurei bula dele, o mecanismo de ação, olha ali, como ele funciona. Então foi um aprendizado muito interessante. de uma situação do dia a dia que foi importante esclarecer, né? Senão podia solicitar uma nova coleta por nada e tal, então tudo isso. Então tá. Pessoal, acho que como não tem mais perguntas e questionamentos, né? A gente está chegando agora ao meio-dia também. Eu agradeço muito a tua participação, Polônia. Acho que é muito enriquecedor ver
possibilidade, né, de vinculação, de atuação em conjunto do farmacêutico clínico com o bioquímico, que eu acho que assim não existe. A gente precisa entender, né, muito da parte laboratorial para acompanhar o paciente. Então, esses exames são muito importantes para a gente fazer o melhor cuidado possível, né, para o paciente. Então, assim, essa trabalho em equipe, assim, e o quanto tu mostra a importância de uma investigação mais precisa, né, para a gente, por exemplo, né, não existe tratamento, mas se a gente monitorar o imunossupressor ou diminuir um pouco o imunossupressor, talvez a gente vai estar conseguindo melhorar as defesas do organismo, e muitas vezes a gente acha que não tem que aumentar o imunossupressor, porque o paciente... Pode prejudicar. E daí pode estar prejudicando, né, na verdade, o paciente, assim. Então, foi excelente, muito obrigada, né? Desculpa os entraves que ocorreram, mas acho que deu tudo certo. Assim, a gente chegou a ter mais de 22 pontos conectados. Bom. E isso vale, às vezes tem mais de 2 ou 3 pessoas assistindo na mesma sala, assim, né? Então, obrigada por todos que nos assistiram. Desejo uma boa sexta-feira a todos, né? Então, e agradeço mais uma vez o Poloni. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Karine. É um prazer mostrar. São histórias do dia a dia, né? Conhecimentos adquiridos no dia a dia, que eu acho extremamente importante compartilhar com outras pessoas. Claro, especialmente alguém que vai utilizar isso no seu dia a dia, né? Mas também pode pegar essa informação e pensar na sua rotina, no seu contexto, né, e usar. A gente sempre aprende, mesmo que não seja o que exatamente a gente faz, a gente sempre aprende com as experiências de outros colegas, né? Então, acho que é extremamente válido e agradeço a oportunidade. A sala aqui é excelente, maravilhoso apresentar sentadinho aqui, com a câmera, com a apresentação na tela, sem palavras. Às vezes a gente não sabe se as pessoas estão nos assistindo, mas em geral elas estão. É as novas tecnologias, né? Então tá, obrigada. Daí é só desligar ali, Poloni, que depois a Aline fecha a sala, tá? Muito, muito obrigada.